Oremos. Amado Senhor, que a Tua graça esteja conosco, que Teu Santo Espírito seja sentido neste lugar e que Tu possas aceitar este culto de adoração para a honra exclusiva de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos, que Deus nos abençoe neste Dia Mundial da Alegria. Vamos assistir agora ao vídeo com a mensagem dos dízimos, das ofertas. Por gentileza, em silêncio e reverência. Provai e vede. História de hoje. A oração respondida. Heber Moreno e sua esposa Dina são adventistas do sétimo dia e moram em Chimbote, no Peru. Tudo transcorria muito bem quando... Decidimos nos casar, sabe? Mas o que acontece? Para alguém se casar, precisa ter dinheiro, não é mesmo? Para os gastos do casamento, e eu estava terminando o meu curso. E eu tinha feito um curso de indústrias lácteas na universidade. E assim como nós decidimos fabricar um produto que era o iogurte. Era um produto novo para lançar no mercado e caro também. Então, naquele dia, acordamos bem com a Dina abrindo esse negócio. Quando nós iniciamos o negócio, alugamos um estande. E aí começamos com mais ou menos 20 a 30 litros de iogurte. Naquela manhã, antes de começarmos a trabalhar e a vender, fizemos aquilo que tínhamos que fazer e o que fazemos até hoje. A primeira coisa que fizemos foi orar e agradecer a Deus em antecipação por tudo que fez. Não pelo que fez, mas pelo que ia fazer, pelo que já estava fazendo. Este primeiro dia foi um dia vitorioso, porque em 2 horas mais ou menos acabamos com todo o iogurte. Nesse dia, com meu marido, agradecemos a Deus, oramos, nos ajoelhamos e separamos nosso dízimo, que nesse primeiro momento foi pouco, porque eram apenas 20 ou 30 litros. Mas aí, como outros, começamos a entender que o dízimo é essencial para que Deus nos abençoe. Porque se nós guardamos tudo para nós mesmos, onde está o agradecimento a Deus, não é mesmo? Se é Ele que nos dá tudo. De início, o casal tinha muito pouco, mas com confiança em Deus, foram lutando, se desenvolvendo, até que hoje contam com 5 pontos de vendas, uma casa e um carro. Em nenhum momento dessa trajetória, eles deixaram de confiar em Deus. Pelo contrário, em tudo o que fazem, colocam Deus em primeiro lugar. Nós os convidamos, assim como um dia Deus nos convidou, faz 10 anos, a sermos fiéis. Nós também os convidamos a começarem esta experiência de fé, de fidelidade e entrega. Deus tem um plano especial para cada um de nós e está ansioso para que o coloquemos em primeiro lugar, pois só assim Ele pode nos conduzir pelos caminhos felizes que planejou. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Tudo em
Muito obrigado, bom Deus, por adorarmos nesse momento a santidade do Teu nome, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que a igreja seja ricamente abençoada pelo Teu poder, por esse coração dadivoso e pela forma de entrega que a Ti fizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Disse um dia o mestre: deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino do céu, e este reino tão perto está. Cristo em seu ministério dedicou tempo às crianças e deixou claro que para ir ao céu, como crianças devemos ser. Nós precisamos de amor, nós precisamos de atenção, nós precisamos sentir Jesus dentro Bom do dia, seu crianças. coração. Bom dia. Cristo um dia falou. Ah, vocês estão muito fraquinhos hoje. Bom dia. Muito bem, isso aí, assim você que fala. Bom, meninos e meninas, eu vou contar uma história para vocês. Deixa eu chegar aqui mais o resto da criançada. Ó, estava sentindo falta de vocês, viu? Olha só. Muito bem, eu vou contar uma história para vocês. Olhem, meninos, meninas, aqui, ó. Shh, shh, shh. Aí. Muito bem. Vou contar uma história para vocês que vocês já devem ter ouvido. Vocês sabem, vocês vão me ajudar a contar essa história, tudo bem? Bom, quando tudo vai bem, é tudo muito bonito e feliz. Mas quando alguma coisa acontece de errado, a gente fica muito triste. Por exemplo, quando vocês ficam doentes, vocês não ficam tristes? Quando o papai ou a mamãe ficam doentes, nós ficamos tristes? Ficamos. Quando nós perdemos algum amiguinho que morre, ou algum parente querido, nós ficamos tristes? Quando nós temos que sair da nossa escola, mudar de escola, vocês também não gostam, não é? Isso. Então, você ficou feliz? Bom, mas tem uma história que eu vou contar para vocês de um povo muito triste. É o povo de Israel. Esse povo estava lá no Egito. Eles estavam sendo escravos naquele país. Então, o Egito escravizava o povo, mas Deus tinha prometido para aquele povo que ia dar para ele uma nova terra, um novo lugar, que era a terra de Canaã. E aí, então, olha, aqui, ó. Aí, então, sabe o que aconteceu? Deus chamou Moisés e disse a Moisés: olha, Moisés, você vai livrar o meu povo do Egito. Você vai tirar o meu povo de lá, que eles estão muito tristes. Eles estão chorando. Eles têm que ir para a terra prometida que eu prometi para eles e eu vou cumprir a minha promessa. Mas quando Moisés chegou lá para falar com o faraó, que era o rei daquele local, do Egito, o faraó não deixou que eles fossem embora. Mas Deus derramou 10 pragas sobre aquele povo. E disse: deixa o meu povo ir. E na 10ª praga somente é que Faraó deixou que eles fossem embora. Aí o povo se preparou, o povo todo pegou tudo que era seu. As crianças foram, os papais, as mamães, os bois, as vaquinhas, foram todo mundo embora. E aí, quando eles estavam já distante, eles estavam lá beirando o mar, estavam acampados beirando o mar. Aí
O que aconteceu? Quem sabe dizer o que aconteceu? Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir. E Faraó foi atrás deles, perseguiram o povo para trazer de volta. Mas aí o povo ficou desesperado e pediu: Moisés, o que é que nós vamos fazer agora? E o que Moisés fez? Moisés então orou a Deus e pediu que Deus fizesse um milagre para eles, porque eles estavam em frente ao mar. Como é que eles iam atravessar aquele mar? Não podiam. Moisés então levantou o seu cajado e o mar se abriu. O mar se abriu e eles puderam atravessar o mar vermelho. Mas espera aí, isso foi um milagre. Vocês já pensaram, já imaginaram como é que é atravessar o mar vermelho, crianças? Já imaginaram? Como é que seria atravessar esse mar vermelho? Vamos fazer isso? Quem sabe? Nós podemos imaginar agora que nós vamos estar, vocês são o povo de Israel. Agora eu vou chamar aqui o Moisés. Moisés está aí? Venha, Moisés, por favor. Venha, Moisés. Olhem só, Moisés. Nós temos aqui o nosso Moisés. Moisés, esse é seu povo. Povo, levantem-se, crianças, levantem-se. Moisés irá liderá-los. Moisés, por favor, à frente. Isso. Isso, agora nós estamos em frente ao Mar Vermelho. Irmãos, por favor, levantem-se e deem as mãos uns para os outros. Fechem aqui o mar. Fechem o mar. Por favor, deem as mãos, fechem o mar. Olhem só, crianças, como é que nós vamos atravessar aqui agora? Está tudo fechado. O mar estava revoltado, irmãos, para lá e para cá. O mar para lá, para cá, para lá, para cá. Isso aí. Como é que nós vamos fazer? O que é que Moisés fez? Moisés orou e orou a Deus e pediu que Deus o ajudasse. Assim nós vamos fazer. Vamos orar? Vamos? Os olhinhos fechados, vamos orar. Querido Pai, pedimos que o Senhor agora nos ajude e venha, Senhor, para que possamos enfrentar todas as nossas dificuldades em Teu poder. Em nome de Jesus, amém. E aí Moisés então estendeu a sua vara e o mar se abriu. E as crianças vão pegar agora os seus desenhos lá atrás e vão com as mamães. Era lá atrás. Disse um dia o mestre: deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino do céu, e este reino tão perto está. Cristo em seu ministério dedicou tempo às crianças e deixou claro que para ir ao céu, como crianças devemos ser. Nós precisamos de amor, nós precisamos de atenção, nós precisamos sentir Jesus dentro do seu coração. Cristo um dia falou que o seu reino pertence a nós. Para fazer parte deste lar, una-se a nós para cantar. Vamos começar a louvar o Senhor cantando o hino 16. A Deus demos glória. Cristo
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ao cumprimentar toda a igreja presente à programação dela nesta manhã, nós queremos cumprimentar a professora Altair, que está nos assistindo pela internet, e ela está fazendo estudo bíblico com a Érica aqui na igreja, e nós a parabenizamos por esta escolha. Também queremos cumprimentar a Beth, que está há alguns anos sem poder vir à igreja por dificuldades físicas e que hoje também nos assiste pela internet. A Beth, que tantas vezes cantou num trio que aqui estava e canta muito bem, e uma visita que eu fiz para ela no fim do ano passado, ela disse que gostaria de voltar a cantar aqui na igreja. E Beth, que Deus te dê essa oportunidade ainda. Também as flores desta manhã foram dedicadas pelo casal Jonathan e Elisane. E a irmã Clarice diz que, se alguém quiser enfeitar a igreja, doando as flores, pode procurá-la. O Lucas, ele está pedindo que a igreja ore por ele, para que ele tenha solucionado o problema de sábado no seu emprego. Que Deus possa atuar junto ao seu chefe, para que ele não tenha dificuldade nessa área. Ellen e Luiz, eles pedem que a igreja, em algum momento, possa orar pelo lar que eles formam. Também o irmão Luiz Ferreira, ele pede que a igreja ore para que ele possa ser fiel nos dízimos e nas ofertas. São todos pedidos que essas pessoas fazem a Deus, mas crendo sobretudo na oração intercessória de cada um de nós. Agora vamos ouvir a música e logo depois então teremos a oração. Quem quiser vir à frente, chegando mais próximo, é a oportunidade. Oração
Vamos nos ajoelhar para a oração. Querido Pai, te agradecemos mais uma vez por podermos orar a Ti neste santo sábado. Te agradecemos porque esta igreja, em tão boas circunstâncias, abre as suas portas para receber aqui um punhado dos Teus filhos. Pessoas desejosas de ouvir a Tua palavra, pessoas necessitadas da Tua ajuda, conforme os pedidos que aqui foram feitos. Tu queiras atendê-los de acordo com a Tua bondade e misericórdia. Nos lembramos agora, de uma maneira muito especial também, do pregador desta manhã. Que Tu possas usá-lo como Teu mensageiro. Que ao ele abrir a Tua palavra, nós possamos ser receptivos a ela. Que o Teu Espírito possa tocar no coração de cada um dos ouvintes que aqui está. Também oramos pelo pastor Jonas, pastor desta igreja, deste distrito, que Tu possas prosperar o seu ministério e, sobretudo, dando-lhe ânimo e disposição. Abençoa cada ouvinte que aqui está, por extensão os seus familiares também, e que possamos, ó Pai, ter uma bênção toda especial ao ouvirmos o pastor Rodrigo mais uma vez, e aqui na Tua casa, na Tua igreja, é o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos amigos da igreja e aos internautas que nos acompanham, queremos lembrar que amanhã, às 9 horas da manhã aqui na igreja, nós teremos uma programação muito especial que está sendo produzida por 3 departamentos da igreja: Temperança e Saúde, Ministério do Idoso e Ministério da Mulher. Foi preparado, elaborado um desjejum. Não é café da manhã. Desjejum é mais bonito, é mais chique. Um desjejum com os nutrientes necessários e bem balanceados para começar o dia. Por uma questão que eu não entendo, só para mulheres. Depois dizem que nós homens somos, só para as mulheres. Há 50 vagas, 45 já estão inscritas. Há inscrição para só mais 5 mulheres. No final do culto, quem chegar primeiro a esta garota linda e maravilhosa, esposa do William. Olha a mãe aqui do lado, deu um pulo. E a Rafaela? 5 vagas. A Rafaela está lá atrás. E aqui eu creio que vocês vão chegar primeiro a Rafaela. 5 vagas só. Então é um desjejum especial já elaborado e custa 0. Esse é o melhor da história. Eu gostaria de dizer que a nossa igreja é privilegiada. Excepcionalmente agora, olha que beleza, nós temos 28 casas ou residências nos assistindo. E essas 28 residências, possivelmente com algumas pessoas, que Deus abençoe você que está nos
vendo agora, eu ia mandar um recado exatamente para você, que nós teremos aqui na igreja, a partir de hoje e no sábado que vem, representantes da TV Novo Tempo. E nós somos aqui uma retransmissora da TV Novo Tempo. Então, todos que estão ligados na TV Novo Tempo, nós somos aqui uma retransmissora da TV Novo Tempo. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de termos um dos principais programas, de acordo com o Ibope que nós recebemos, o programa do pastor Rodrigo, Evidências, é o principal programa hoje da TV Novo Tempo. O pastor e professor Rodrigo tem 16 anos de ministério? 92 para cá. Ele não lembra, imagina eu. Ele mexe com arqueologia, essas coisas antigas, passadas, né? 20 anos de ministério. E ele está acompanhado da sua esposa, Lislie, que é professora universitária, está ali atrás. Uma das primeiras vezes, olhem bem para ela, que ela raramente aparece. Que Deus abençoe, prazer em vê-la. E Deus tem usado muito o pastor Rodrigo na área de teologia, história e arqueologia da nossa igreja, e arqueologia geral, onde ele tem um doutorado, é professor universitário e tem representado a igreja de uma forma maravilhosa. Que Deus abençoe. E ele está acompanhado de dois jovens, o Eduardo e a Sâmila. São jovens que representam a nossa igreja, pode ficar em pé. Vocês são muito bonitos, isso, que mico o pastor faz vocês pagarem, né? Pode sentar. E de dois jovens pastores que representam o ministério pastoral, o pastor Alciel. Tira uma foto, olha que bonito, não é? E lembrando que a sequência das programações da Novo Tempo continuam sexta-feira que vem. Agora, sexta-feira, o Ministério da Mulher está trazendo para a igreja, no fim de semana, uma sequência da programação da Novo Tempo. A Darleide, que aí no boletim os irmãos têm, ela é a apresentadora do programa Consultório de Família. Mas ela tem um outro programa também, não é só Consultório de Família. Sem Tabus, exatamente, é um programa que estourou também. Sem Tabus. Ela vai estar pregando no sábado de manhã e no sábado à tarde nós vamos fazer aqui um estúdio igual o que ela faz a programação na televisão, e ela vai estar recebendo, como recebeu em um desses programas, a Rafaela Pinho, que vai estar sendo entrevistada por ela, mas o musical da Rafaela vai ser na sexta-feira à noite. Então, sexta-feira à noite, agora, a Rafaela vai estar fazendo o musical, e no sábado a Darleide faz a pregação, e no sábado à tarde as duas fazem a programação. E no outro sábado, no último do mês, o pastor Ari Cidral começa a Semana de Oração Jovem, que também ele tem uma série de programações na TV Novo Tempo. Deus seja louvado pelas programações da nossa igreja, e mais uma vez você, internauta, principalmente o pessoal aí de Moema, que Deus abençoe e tenhamos todos um feliz e abençoado culto. Irmãos, agora para darmos continuidade ao nosso culto de adoração, termos uma mensagem musical com a Aline.
só um pouquinho, Aline. Olha, bom dia, igreja. Eu sabia que ela ia sair pelos fundos, então eu queria já pedir de antemão uma coisa. Você poderia cantar de novo essa música no final? Pode? E para honra e glória de Deus. Eu tive um professor, ele já faleceu, que ele dizia que humildade não é a moça bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você não é mais responsável pelos dons que Deus lhe dá do que pela cor dos seus olhos. Então, Aline, por honra e glória de Deus, se você não gravar um CD, sério, isso não é uma piada, você vai quase estar pecando. Viu? Por favor, que Deus, amém? Use para honra de Deus, para honra e glória de Deus a voz que você tem, porque eu acho o seguinte, excelente essa igreja, mas ficar com essa voz só aqui para esse povo, acho que é muito privilégio para eles e muita, tá bom? Em nome de Jesus, pensa nisso, porque eu senti no coração de dizer isso na frente de todo mundo para você. E no final eu gostaria que você cantasse essa mesma música, tá bom? Porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina, e a música tem muito a ver com o que eu vou pregar. Eu estou ouvindo uma pequena microfonia aqui, eu não sei se é o retorno, se eu vou falar com você, às vezes a gente que está aqui à frente tem uma audição diferente da de vocês, né? A gente que pensando que está estranho. Irmãos, gostaria apenas de corrigir uma coisa aqui no pastor Jonas e reforçar outra, e comentar outra. A correção é o seguinte, o Evidências não é o melhor, o mais importante programa da Novo Tempo, não. Eu tenho programas excelentes aí, o Na Mira da Verdade, do Ibope. Ibope às vezes é meio relativo isso. Mas eu louvo a Deus, graças a Deus, o programa Evidências tem tido realmente no Ibope uma aceitação muito grande, mas o programa Na Mira da Verdade é um programa que tem trazido muitas pessoas para a igreja, o Arena, o programa da Arleide, o Sem Tabu, ele passa quase de madrugada e o número de pessoas que assistem, muito bons mesmo. É um programa que a igreja ficou com um pouco de receio de colocar, até pelo título, Sem Tabus, os mais conservadores podiam... Mas a gente tem que aprender a comunicar com a linguagem de hoje, sem perder os nossos princípios, mas comunicar com a linguagem de hoje. Não exagerando, é claro. Eu estava comentando com o Michel que essa semana eu estive no Rio, estive em Brasília, estive no Rio só essa semana. E alguém falou comigo que houve uma proposta para que fizessem, não tem a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva, fizesse uma Bíblia na linguagem do computador. E no livro do Gênesis, capítulo 11, Deus diria a Noé as seguintes palavras em relação aos animais. Noé, faz backup que eu vou formatar tudo. Eu acho que ficaria um pouco estranho, né? Mas houve essa proposta aí, viu? Irmãos, às 5 horas da tarde, nós vamos estar aqui novamente. Tem um pregador aqui, um pregador lá, né? Às 5 horas da tarde, nós vamos novamente estar aqui para uma palestra sobre arqueologia e o livro de Daniel. Tá bom? Vamos falar com vocês como é que foi a descoberta da Babilônia, o que na arqueologia nós vemos que ajuda a compreender melhor o contexto do livro de Daniel. Agora eu gostaria de convidar a todos a que abrissem sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 em diante. Depois fique com sua Bíblia aberta que eu vou voltar ao texto bíblico. Mateus, capítulo 3, versículos 13 em diante. Assim diz na minha tradução. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu. Fica com sua Bíblia aberta. Você também que está acompanhando em casa, é um prazer tê-lo conosco. Eu espero que também às 5 horas você possa ligar o seu computador, caso não possa estar pessoalmente aqui conosco, e assistir a palestra, e que o Espírito de Deus esteja com você onde você estiver nesse momento. Irmãos, esse texto da Bíblia aqui fala de um episódio da vida do Mestre em que ele foi batizado por João. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, vocês sabem, Jesus se encarnou. Ele se tornou ser humano de verdade. Jesus era plenamente divino, mas ele se tornou plenamente humano. E em se tornar humano, Jesus veio com as mesmas limitações humanas, embora, na minha opinião, com a natureza de Adão antes do pecado. Mas ele também poderia ter dor de cabeça, poderia ou não poderia?
Jesus poderia se equivocar. Jesus poderia se equivocar ou não poderia? Claro, Jesus não cometeu erros pecaminosos. Mas um erro de cálculo, Jesus poderia... tem pessoas que pensam que Jesus era um super-homem em todos os sentidos, que se Jesus pegasse um arco e flecha, ele nunca erraria o alvo. Se Jesus pegasse uma bolinha de papel e jogasse daqui, ele acertaria sempre o cesto. Não, Jesus poderia pegar uma bolinha de papel e jogar e errar o cesto. Jesus poderia, ao estar trabalhando na carpintaria, errar a martelada e bater o... Jesus talvez, numa medida, poderia cometer erros. Embora Ellen White fala que tudo que ele fazia era de uma maneira exímia, eu acho que Ellen White está falando isso no livro Desejo das Nações, no sentido de competência profissional. Mas Jesus era passivo das mesmas falhas de medição que nós temos. Jesus poderia, por exemplo, tropeçar numa pedra. Jesus poderia ter medo. Jesus poderia ter uma gripe. Ele estava como um ser humano, como outro qualquer. Agora imagina que nessa situação Jesus teve a sua história narrada, que os evangelhos assim contam. Jesus poderia ter a sua história narrada em outras versões. Uma vez eu vi nos Estados Unidos um livro, eu não comprei esse livro e me arrependo até hoje de não ter comprado. Eu vi num sebo dessas livrarias de livros usados. O título do livro era daquela série de Politicamente Correto. Lembram quando lançaram na América o Politicamente Correto? Por exemplo, você não pode chamar os negros de negros, porque é ofensivo. Então chamava-se de afrodescendentes. Falar que Deus era pai era muito machista. Então algumas bíblias politicamente corretas trouxeram Pai nosso e Mãe nossa que estão no céu. Pai e mãe, porque eu sou o seu pai e sua mãe. Sério. E nessa linguagem politicamente correta, para não ofender ninguém, eu fico até pensando como é que o aleijadinho seria chamado. Porque o correto agora é dizer diversamente capacitado, na época da linguagem. Então, deveria chamar o diverso capacitadinho, não sei. Eu acho que o respeito, muitas vezes, não vem só na questão de nomenclatura. Eu acho que vai um pouquinho mais além do que isso. É na questão do respeito de dar condição humana para a pessoa, de tratá-la como alguém com potencialidades. É lógico que, às vezes, também a nomenclatura pode ser ofensiva, isso é óbvio. Mas não podemos ficar só nisso. Todos entenderam o que eu quero dizer? Nessa onda do politicamente correto, eu achei no sebo um livro sobre a verdadeira história dos três porquinhos. Na ótica do lobo. Perceberam o detalhe? O autor chamava-se Jon Sieska. Não John, Jon Sieska. Jon Sieska. Deve ser algum autor de origem polonesa ou russa. É Jon Sieska. Sieska. Então deve ser polonês ou russo, alguma coisa assim. E o título me chamou a atenção, A Verdadeira História dos Três Porquinhos na Ótica do Lobo. Você já conhece a história dos três porquinhos? Eram três porcos, cada um tinha uma casa. A do primeiro era de quê? Palha. A do segundo de madeira. E a terceira? Tijolos, alvenaria. E cada um morava na sua casa, até que veio um lobo mau, soprou a casa do primeiro, derrubou, soprou a casa do segundo, não conseguiu do terceiro. Vocês conhecem a história. Na versão do lobo, a história é um pouco diferente. Começa assim: eu sou o lobo bom, que todos chamam de lobo mau. Mas eu já estou cansado de ser lobo mau. Eu sou bom. Na verdade, esses porcos contam a história na versão deles, mas na minha versão é diferente. Na verdade, eu não soprei casa de nenhum porco. Eles tinham uma seguinte situação. O porco, o terceiro, ele era rico, porque trabalhava muito. Os outros dois não gostavam de trabalhar muito. Então o mais pobre morava numa casa de palha. O outro fazia um bico aqui, outro ali, morava numa casa de madeira. E o rico morava numa casa de alvenaria. E os porcos queriam uma argumentação para morarem de graça na casa do rico. Eu cheguei na casa do primeiro para pedir uma xícara de chá para dar um remédio para minha mãe que estava doente. E eu sofro de asma. Quando eu cheguei ali ofegante, ele derrubou sua própria casa, falou com o outro para fazer o mesmo, colocou a culpa em mim, e eu, sem entender nada, fiquei como o lobo mau da história. Mas eu não sou mau, eu sou o lobo bom. Irmãos, esse livro vendeu milhares de cópias. Se tornou um best-seller. Ridículo. Nossa. Agora eu fico pensando, eu sei que um livro desse, talvez ele ganhou muitas vendagens por causa da criatividade. Primeiro, que lobo mau é uma lenda. E segundo, ninguém acreditaria na versão de um lobo mau, caso ele existisse. É muito ridículo. Mas
traduzindo desse episódio para a vida real, você sabia que a sua história hoje pode ser contada na ótica do lobo mau, na versão de um lobo mau? Só que eu não estou dizendo o lobo mau da história infantil, eu estou me referindo ao diabo. E ao contrário da história infantil, ele conta a sua história na versão dele, e a versão dele é muito bem bolada. Eu, como professor de filosofia, eu gosto muito de lógica, de raciocínio coerente, de argumentação bem feita, sabe? Estilo a dedução, que você chega lá, parte do universal para o particular, deduz, conclui. Eu gosto da lógica, mas eu tenho que admitir que, às vezes, mesmo com a lógica, é possível criar uma mentira, uma heresia. E Satanás hoje está fazendo um livro, preste atenção nisso, da sua história na versão dele. E diferente desse livro infantil que eu mencionei, a versão do diabo é muito lógica. Será que você está pronto, disposto pela fé, a vencer a lógica do diabo, a vencer a sua história na versão do de Satanás? Como assim, pastor? Não entendi. Há 2 livros da sua vida sendo escritos. Um, por você mesmo em comunhão com Deus, e o outro pelo diabo. Ele fez isso com Jesus. Lembra que eu contei de Jesus criança? Eu falei que Jesus aqui não tinha defeito nenhum, né? Que Jesus podia acertar tudo, Jesus não precisava estudar. É isso que eu falei? É o contrário. Jesus era plenamente Deus, mas quando ele se encarnou, ele se tornou 99% homem, tá certo? 100% humano. Então eu pergunto a vocês, Jesus era onisciente, disso não tem a menor dúvida, mas quando ele estava aqui na terra, ele usou a onisciência dele? Não. Não é que ele perdeu a onisciência, ele deixou de usar. Eu tenho um carro, mas isso não me impede de andar a pé. O fato de eu ser dono do carro permite-me de deixar o carro na garagem e andar a pé. O fato de Jesus ser dono da onisciência dele, da onipresença, permite ele deixar em suspensão e não usar. Em outras palavras, enquanto Jesus esteve nessa terra, ele passou pelas dificuldades que eu passo. Jesus teve que aprender. Se Jesus tivesse uma prova de matemática, ele não foi à escola dos profetas, eu estou apenas fazendo uma analogia. Se ele tivesse que fazer uma prova de matemática, talvez ele teria que suar para estudar e poderia errar um cálculo. Ele talvez poderia ter mais dificuldade numa matéria que outra. Por mais que ele fosse esforçado, Jesus talvez poderia ser até bom correndo, mas teria dificuldade no futebol. Se fosse um jovem jogando bola. Jesus talvez poderia ser bom jogando bola, mas teria dificuldade na hora, sei lá, de tocar uma música. Poderia desafinar. Jesus não poderia ser bom em tudo. E mais, ele teve que aprender. Agora, como vocês acham que ele descobriu que era o Filho de Deus? Jesus nasceu sabendo que era o Filho de Deus? Olha essa cena típica do Natal. Esse bebezinho aí, nasceu sabendo que era divino? Jesus teve que aprender. Maria, quando ele era criança, ensinava para ele, a partir das Escrituras e também da própria experiência do nascimento dele, olha, você é diferente. As profecias de Daniel apontam que você é o Messias. Ele cresceu ouvindo aquilo, mas Jesus teve que aceitar pela fé que ele era o Messias. Ele não tinha nenhuma evidência externa. Lembra, na infância de Jesus, ele não operou milagre nenhum. O primeiro milagre dele, o Evangelho de João fala, foi nas bodas de Caná. Jesus não operou nenhum milagre, Jesus não viu nenhum anjo, Jesus não teve nenhuma experiência sobrenatural que provasse que ele era o Filho de Deus. Jesus era uma criança como outra qualquer, crescendo, correndo, pelo contrário, até sofrendo bullying dos outros, porque ele fazia o que era correto enquanto os outros faziam o que era errado. Jesus talvez sofreu agressão física, Jesus sofreu xingamento, Jesus sofreu dores de rejeição desde criança. E pela fé, ele acreditava que era o Filho de Deus. Mas o Evangelho de Mateus diz que um dia, ele chegou até João Batista, e João estava batizando no deserto da Judéia. E Jesus chegou para João, e João falou assim, escuta, se você é realmente aquele que nós esperávamos, o Filho de Deus, não faz sentido isso, não é lógico. Eu é que tenho que ser batizado por você, e não você por mim. Mas Jesus falou assim, João, você tem razão. Mas assim nos convém cumprir toda justiça. Em outras palavras, pela lógica, é você realmente que tem que ser batizado por mim. Mas se o Pai falou, vamos cumprir. Qual vocês acham que foi a maior demonstração de fé que Jesus teve em sua vida? Andou sobre as águas? Muito bem, tem que ter muita fé para andar sobre as águas.
sumir no meio da multidão, ressuscitar um defunto. No final desse sermão, eu vou revelar para vocês qual foi a maior demonstração de fé que Jesus teve em sua vida, e não foi nenhum desses milagres que ele operou. Ela começou já no batismo. Jesus foi batizado por João, e quando ele saiu da água, os céus se abriram, e pela primeira vez ele ouviu a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagine a alegria de Jesus. Ele saiu da água, radiante, pela primeira vez na sua vida. Jesus estava em torno de 30 anos. Pela primeira vez na sua vida, em 30 anos, ele ouviu, escutou audivelmente a voz do Pai. Não era Maria, mas com o ensinamento judaico: olha, você é o Messias, uma mulher que podia errar. Não era a mãe dele elogiando, não. O Pai falou do céu, ele viu. Interessante que na expressão hebraica, ver a voz. Eu sei que pode parecer estranho para nós, se ouve a voz, mas viu a voz. No Apocalipse, João fala assim: voltei para ver a voz que falava comigo. Porque Deus é chamado de Akol, a voz que fala. Jesus viu e ouviu a voz de Deus. Ele ficou radiante. Aqui eu tenho uma explicação arqueológica, onde possivelmente ocorreu esse batismo de Cristo. Esse é o lugar perto de Jericó, onde tradicionalmente o batismo de Jesus ocorreu. Não tem como apontar no laser, mas vocês vão chegando ali, ó, o Rio Jordão, aí está lá Ford, e em cima tem local tradicional do sítio tradicional do batismo de Cristo. Vocês podem ver ali em cima no mapa. E aqui nós temos uma imagem de onde seria possivelmente esse local. Existem ali várias piscinas, perto de onde o Rio Jordão passava naquela época, e alguns arqueólogos pensam que ali ocorreu o batismo de Jesus. Agora imagine a cena, Jesus saindo com alegria da água, porque foi batizado por João. E o Pai falou: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Não é Maria falando, não é meu pai falando, o pai terreno, o padrasto José. Não, o próprio Deus falou. Eu não estou equivocado, não estou louco, eu sou o mesmo Messias. Agora vamos continuar na Bíblia. Quando Jesus sai da água, feliz, a seguir, como diz a sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 1, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui nós temos um probleminha de tradução. Não é que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Essa expressão, foi levado pelo Espírito, no grego está, foi conduzido. É como se o Espírito pegasse Jesus pela mão e falasse assim: vem aqui agora. Mas diz assim, foi Jesus, no grego diz assim, foi Jesus para o deserto sob o Espírito, e veio a estar sob o diabo. Sabe o que dá a entender no original grego? Que de repente, de uma hora para outra, o Espírito sumiu. O Espírito literalmente fez com Jesus. Eu vou fazer uma comparação aqui, eu espero que vocês entendam. Imagine um casal de namorados que a moça diz para o rapaz: eu te amo, e o rapaz: eu também te amo, eu quero me casar com você, eu vou comprar as alianças, e dá todas as demonstrações de amor. Um dia, um ou outro, você agora imagine qualquer um dos dois, chega e fala assim: olha, oi amor, tudo bem? Oi. Um beijo para você, igualmente. Eu estou aqui terminando nossa relação. Tchau. Mas por que? Tchau, não quero saber mais de você. E sai. Imagina a decepção dessa moça se o rapaz faz isso com ela. Ela fica pensando assim: onde é que eu errei? Até ontem ele me amava, ele estava fazendo juras de amor, ele estava comigo, agora de repente ele sumiu. É isso que está no original grego. O Espírito Santo foi com Jesus até o deserto, conduzindo: vem cá Jesus, eu vou te orientar, vai ter tudo de repente. E de repente o Espírito Santo some, desaparece, sem aviso prévio. E deixa Jesus sob o diabo. Estranho isso, né? Por quê? O deserto no Oriente Médio, ele tem um significado todo especial. Eu conheço o deserto. Eu já dormi no deserto. O deserto é um lugar, aliás, um dos termos hebraicos para deserto, há vários, mas um dos termos hebraicos, por exemplo, em árabe eles chamam Sahara. A gente não fala o deserto do Sahara, na verdade está dizendo o deserto do deserto. Porque Sahara significa deserto. Uma das palavras hebraicas para deserto é Midavar. Interessante que literalmente Midavar significa encontro com a palavra. E eu perguntei a um rabino uma vez lá em Jerusalém: por que vocês chamam o deserto de Midavar, encontro com a palavra? Sabe o que ele me respondeu? É porque o deserto é o único lugar silencioso o bastante para você
ouvir não os seus próprios pensamentos, mas a palavra de Deus. Você pode olhar que na Bíblia, sempre que alguém estava sendo preparado para uma grande missão de Deus, ele passava pelo deserto. Abraão, antes de chegar a Canaã, teve que passar pelo deserto. Moisés, antes de tirar o povo de Israel, teve que passar pelo deserto de Midian. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, teve que passar pelo deserto. Elias, antes de executar aquela feito de profeta ali, ele teve que passar pelo deserto. A igreja de Apocalipse, capítulo 12, antes de entrar no Novo Jerusalém, ela passa 1260 anos aonde? No deserto. O apóstolo Paulo, antes de começar a sua pregação, passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. O deserto sempre é... E realmente o deserto é um lugar que, ao mesmo tempo que é bonito, é feio. Ao mesmo tempo que ele coloca você no seu lugar, ele lhe dá esperança. Porque de noite a temperatura cai, faz frio. Dá para dormir de cobertor. De dia, você enfrenta 45, 52 graus. É um lugar que você é realmente colocado no seu lugar. Você não tem para onde correr. Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro e com cartão de crédito, sei lá, do mais caro que tem, sem limite. Não adianta nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter cultura. Se você está ali, você está sozinho. Esse é o deserto, o lugar do encontro com Deus. E a oportunidade que o diabo tinha para começar a escrever o evangelho dele. O diabo não escreveu o evangelho dele? Claro que escreveu. O evangelho do diabo não foi publicado, não está na Bíblia, mas foi escrito. E ele todos os dias recitava o evangelho dele para Jesus. Evangelho segundo o diabo, capítulo 1. Você é um idiota. Olha como é que seus irmãos te odeiam. Evangelho segundo o diabo, capítulo 2. Você não vale nada, você é o filho do carpinteiro. Você não é filho de Deus. Você é o filho bastardo do carpinteiro, que eu nem sei se você realmente é filho dele ou não é. Sua mãe tem essa história de gravidez aí virginal. Imagina Jesus como adolescente convivendo com isso. Jesus morou numa cidade chamada Nazaré. Sabe qual que era a população de Nazaré? A quantidade? Quantos membros tem a igreja aqui, pastor? 300 e pouco? Nazaré tinha exatamente entre 300 e 500 habitantes. 300 e 500 habitantes. Imagina naquela época em que eles apedrejavam mulher que engravidava antes do casamento, Maria aparecendo grávida e dizendo que era virgem. José aceitou casar com ela, mas o que vocês imaginam que a vizinhança falava? Lembra, eu não estou falando de São Paulo. Eu estou falando de uma cidade do tamanho da igreja de Vila Matilde, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu acho que aqui é fácil, né? Com exceção das visitas, acho que quase todo mundo conhece todo mundo aqui. Imagina uma cidade com a população do tamanho dessa igreja, uma mulher aparecendo grávida, numa época em que isso era uma coisa terrível. Os vizinhos deviam comentar, lá vai ele, lá. Olha o bastardo lá, olha. Maria deveria ter entre 12 e 13 anos quando engravidou-se de Jesus. Pela cultura da época, as meninas casavam muito novas. As meninas não passavam. Na primeira menstruação, a mulher já estava pronta para casar. É estranho na nossa cultura, né? Maria tinha mais ou menos 12 ou 13 anos. Nós temos o Proto-Evangelium Jacob, que é uma tradição do 2º século, que nos dá essa informação. Maria era uma menina. Os irmãos de Jesus eram irmãos mais velhos do primeiro casamento de José. Imagina o bullying. Imagina o evangelho do diabo, o evangelho de Jesus Cristo segundo Satanás. Você é um bastardo. Seu verdadeiro pai te abandonou. Lembro da história dos 3 porquinhos na ótica do lobo, na versão do lobo. Estão entendendo agora a história de Jesus na ótica do diabo? E no deserto, ele aproveitou para colocar a biografia de Jesus na sua ótica. Continuem lendo comigo. A seguir, foi Jesus para o deserto. Olha a situação do deserto em que Jesus estava. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Interessante, nos primeiros dias eu imagino, e tem um livro que eu recomendo vocês lerem de Ellen White, chamado No Deserto da Tentação. Uma boa parte desse sermão eu me inspirei nesse livro. Ellen White fala que, à medida que os dias foram passando, Jesus ia orando, e procurando comunhão com o Pai, e as 40 madrugadas de oração e tudo que você imagina que nós temos hoje, ele fez. E foi chegando um momento que quanto mais ele orava, mais distante o Pai parecia.
E ele sentia, será que eu fiz alguma coisa errada? Lembro a comparação do namoro que é interrompido? O que eu fiz de errado? Porque na mentalidade judaica daquela época, Jesus era um homem inserido em seu tempo, ele tinha conceitos judaicos na sua cabeça. Na época judaica, se Deus vai embora é porque você está em pecado, Deus não abandona o inocente. Jesus teve que lutar. Jesus teve que lutar contra esse pensamento. Como judeu, Jesus ficou o tempo todo pensando, o que eu fiz de errado? Ele ficou fazendo um retrocesso da sua vida, procurando cada elemento, aonde foi que eu errei, porque como judeu, lembrem, Jesus era o homem de uma época, Jesus raciocinava como judeu, o pai deve ter me abandonado, mesmo que depois no seu ensino ele vai corrigir algumas distorções do judaísmo, ainda assim ele era um judeu. Ainda assim ele era um judeu. Jesus teria dificuldade de comer sentado numa cadeira como nós sentamos numa mesa. Jesus deitaria no chão para comer. Jesus teria dificuldade de comer com talheres, porque o judeu comia com a mão. Jesus teria dificuldades. Ele era um homem de sua época. Agora imaginem a situação. E de jejum. Senhor, e os dias foram se passando. Gente, eu já fiquei no deserto 15 dias sem banho. A minha esposa não estava comigo, foi em Baiuda, é uma parte do Saara, que pega o Baiuda, é uma parte entre o Sudão e o Egito. Eu fiquei 15 dias sem banho ali. E eu sei o que era. Quando eu cheguei em Khartoum, capital do Sudão, que eu fui tomar o meu banho depois desses 15 dias, eu lembro que eu ficava assim no chuveiro, e a água descia começou igual chamate, bem forte assim, e fiquei muito tempo e a água não deixava, que a terra do deserto nem sempre é branquinha, é uma terra mais vermelha. Aquilo impregna na roupa de uma tal maneira que, não, as roupas não voltam, você joga fora, não tem máquina de lavar que tira aquilo mais. Eu imagino Jesus 40 dias, com água, eu não sei como ele fez, eu não tenho essa informação. Dizem que o ser humano não aguenta ficar tanto tempo sem água, mas sem alimento ele ficou, alimento sólido, ele ficou sem alimento. Jesus foi ficando fétido. Cada dia que passa ele perdia não sei quantos quilos. O cabelo desgrenhado. Jesus deveria estar com mau hálito. As toxinas do corpo deveriam estar aflorando. Jesus deveria estar horrível. Depois de 40 dias, Jesus estava acabado. E olha que interessante, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias. Aí o diabo aparece. Antes disso, ele apareceu de que maneira? Ele fazia as feras do deserto produzirem sons para trazerem medo em Jesus, como se fossem fantasmas. Jesus de noite tentava dormir e os lobos começavam a uivar, como se fossem atacá-los. As serpentes começavam a aparecer do nada. Jesus tinha medo de dormir e ser picado por uma serpente. Um lobo vir. Depois que Jesus estava bem fragilizado, o inimigo aparece. Como vocês acham que o diabo apareceu para Jesus? Olha essas cenas, essas fotografias eu tirei do deserto. Jesus passou dias e dias vendo só isso. A minha esposa esteve comigo lá no deserto da Judeia, onde o pessoal chama de Monte da Quarentena. Ela lembra o calor que nós tivemos lá. 40 e tantos graus. E eu estava tomando água toda hora. Imagina Jesus vendo essa paisagem aí, sem água, sem uma ducha, por mais de um mês. Como vocês acham que o diabo apareceu para Jesus? Como vocês acham? O diabo apareceu em forma angelical, brilhante, lindo. Quando aparece aquele anjo bonito na frente de Jesus, logo no começo, o livro desde Atos das Nações fala que só teve uma coisa que denunciou o anjo. Foi a fala dele, não a aparência. Na aparência, ele enganou Jesus. Entenderam o que eu quis dizer? Na aparência, ele enganou. Porque Jesus estava limitado mentalmente, Jesus não estava com a onisciência dele, não estava usando. Aparece aquele anjo lindo, brilhante. Jesus deve ter se sentido pior ainda. Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E a pior coisa que tem, eu não sei os que enfrentam isso, se concordaram com ela, vocês sabem disso. Aquele ônibus tão lotado que até o motorista vinha pendurado na porta. E você chegava na sala de aula com aquele cheiro de gente. Eu ainda era auxiliar de escritório, aquele faz tudo, office boy, né, que busca e tudo e tal. E andando o dia inteiro na rua, cansado, suado, e vinha aquela coisa de
de ônibus e tudo. E nessas fases assim dos 15 anos, 16 anos, que você está assim, muito apaixonado com muita coisa e tudo, vem aquela moça bonita, toda cheirosinha na sala de aula. Oi, você entendeu esse exercício aqui do professor? E você, aham. E com vergonha, porque ela chega, e o outro chega todo cheiroso, perfumado perto de você, e se você está mal, aí você se sente pior ainda nessa sensação? Aí você sente assim, dá uma vergonha. Você vê que a mão estava suada, aquela coisa toda, e o outro todo cheiroso. Eu imagino que foi isso que Jesus sentiu. Quando você está sujo e chega alguém perfumado, limpo, aí que você fica pior ainda. Tipo aquele anjo. Eu não sei se anjo tem cheiro, mas apenas usando um exercício de imaginação, eu posso imaginar até um odor celestial. E Jesus olha, se sente até humilhado, e aquele anjo com aquele sorriso lindo. Olá, Jesus. Tudo bem? Parabéns. Você venceu. O Pai está satisfeito com o seu sacrifício. Eu acredito, e o livro Deserto e Tentação dá essa impressão, que num primeiro momento Jesus ficou aliviado. Acabou? Ufa! Acabou? Acabou. Parabéns, viu? Você venceu. Uau! Jesus talvez levantou até meio cambaleante. Agora, qual foi a primeira coisa que o anjo falou? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui vem o 4º ou 5º capítulo do Evangelho segundo o Diabo, ou da vida de Jesus, escrito a verdadeira história de Jesus, entre aspas, sob a ótica do diabo, na versão do lobo. Manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe, Jesus tinha tanta fome que ele olhava aquelas pedras ali e a vontade era levá-las à boca mesmo como se fossem pães. Aliás, o pão do Oriente Médio parecem pedras. É aquele pita bread que o pessoal faz, o pão sírio. Parece uma pizza grande. E dependendo da cor que ele é assado, ele fica parecendo as pedras no deserto. Aliás, muitas vezes o pão é assado em pedras quentes. Sabe aquele negócio quando você vê um fogão a lenha, quem é de Minas, já lembra comida da fazenda? Quando uma pessoa do Oriente Médio via aquele monte de pedras arrumadinho, ele pensava em pão. Porque uma das maneiras de fazer pão no deserto é isso, você faz um buraco, esquenta bastante as pedras, para elas ficarem bem quentes, e elas viram forno. Em cima da pedra quente, você coloca, que a pedra é redonda, você coloca aquele pão para assar. Então o diabo, quando comparou o pão com as pedras, não só no formato, mas lembrava mesmo. A tentação era tremenda. É como se montasse um fogão a lenha e falasse assim, agora coloca a comida aqui e faz para você. Jesus falou assim, peraí, tem alguma coisa errada. Se tu és o Filho de Deus, se você está colocando em dúvida, mas olhem a lógica do diabo. Não fique bravo comigo, Jesus. Veja, apesar de todo esse meu brilho, eu sou só um anjo. Eu cometo falhas. Vai que eu vim no homem errado. O Pai deu uma ordem no céu para eu procurar o Filho dele. Mas o Filho de Deus que eu conheço é mais glorioso do que eu. Ele é mais brilhante do que eu. A única coisa que eu sabia do Pai é que o Filho dele estava aqui no deserto. E o único que eu encontrei foi você. Vai que eu me equivoquei. Perceberam a cilada do diabo? Vai que eu me equivoquei. Olha para si mesmo, você não parece o Filho de Deus. Parece mais um abandonado de Deus. Por amor de mim. Para ajudar-me a não ficar mal com o Pai. Se você é mesmo o Filho de Deus, mande essas pedras virarem pães. Perceberam a cilada? Ali ele queria tentar Jesus com a independência do Pai. Agir por si mesmo, como fez Abraão. Deus falou com Abraão, eu vou te dar um filho. Mas Abraão, não, apesar de ser o pai da fé, não esperou, resolveu fazer por si mesmo. Foi lá, procurou Agar, fez um filho com Agar, resultado, World Trade Center. Agradeçam ao pai Abraão, as vítimas do World Trade Center. Saddam Hussein, agradeçam a Abraão. O da Etiópia lá que foi morto, agora eu esqueci o nome, o presidente da Etiópia. Da Etiópia não, desculpa, da Etiópia. Muammar Gaddafi, da Líbia, da Etiópia. Muammar Gaddafi da Líbia. Bashar al-Assad, da Síria, agradeçam a Abraão. Todos descendentes de Ismael. Agradeçam a Abraão.
Os países que proíbem a Bíblia hoje, os missionários, os mais terríveis países muçulmanos, agradeçam a Abraão. Porque não esperou pela fé a promessa de Deus. Fez por conta própria. Satanás colocou Jesus na mesma situação. Não espere o pão de Deus, não. Faça pão você mesmo. Qual foi a resposta de Jesus ao diabo? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês acham que Jesus estava falando da Bíblia? Não. Jesus não falou nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Escritura. Jesus falou de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou explicar isso para vocês. Existem 2 termos para a palavra em grego. Você tem o termo logos, que é o mais comum. Significa palavra formatada, escrita, de alguma maneira materializada. Tá bom? Logos é a palavra escrita, formatada, materializada. Quando a palavra é meramente pronunciada, nós dissemos rema. Rema. Então, rema é a palavra pronunciada, falada. Logos é a palavra formatada, escrita. Quando Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, ele não usa a expressão logos. Então ele não está falando da Bíblia. Ele está falando de palavra pronunciada de Deus. Então qual que é a palavra pronunciada de Deus que Jesus se refere aqui, se não é a Bíblia? Sabem qual? 40 dias antes, Jesus saiu da água. E o que aconteceu no céu? A voz de Deus apareceu e pronunciou: este é o meu filho amado em quem me compraz. Em outras palavras, anjo, você pode até ter lógica no que você está falando, mas eu não vou viver dessas pedras, eu vou viver da palavra pronunciada de Deus. No dia do meu batismo, o Pai falou: tu és o meu filho amado, e o Pai não mente. Maior exercício de fé que Jesus podia ter, a certeza que Deus não mente, que Deus não vai aprontar comigo no final. Pelo sentido humano, pelo sentido da lógica, você tem razão. Nada em redor faz parecer que eu sou um filho de Deus. Eu estou feio, eu estou fétido, eu estou com fome, estou com sede, estou cansado, estou parecendo um moribundo, estou parecendo alguém abandonado, mas eu ainda sou o filho do Pai. De repente hoje o diabo joga a mesma coisa com você, contando a sua história na versão dele. Olha lá, aqui ele nem é tão fielzinho na igreja, lá tudo acontece de bom para ele na igreja. Nos cultos de quarta-feira, ele só quer agradecer as coisas boas que aconteceram. Você vai, ora, faz 40 madrugadas de oração, só tem problemas. Cadê Deus? Deus abandonou você, deixa de ser idiota. Está o outro brincando de religião lá e o filho passa no vestibular, ele ganha um carro novo no sorteio, o patrão dá aumento. Você não, você é um desgraçado. Você perdeu um emprego pelo sábado, mal conseguiu outro, agora tem um camarada te perseguindo lá dentro. Agora aparece um problema de saúde na sua família. Cadê o seu Deus? É a sua história na versão do lobo. E que versão bem montada, não é? Que roteiro. Mas Jesus falou: eu não quero nem saber. O Pai falou que eu sou filho dele. O diabo percebeu, o ponto forte desse sujeito aí é a fidelidade ao Pai. Então eu vou usar a fidelidade ao Pai contra ele. Já que ele quer ser fiel ao Pai, o que o diabo fez? Aproveitando-se disso, o que o diabo fez? Tomou Jesus? Como está aí na sua Bíblia? Tomou Jesus e levou aonde? A Jerusalém, a cidade santa. E colocou Jesus no pináculo do templo. Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Satanás levou Jesus para Jerusalém ou aparentou levar Jesus para Jerusalém? Eu já vi que assim, um bocado falou aparentou, um bocado falou levou, um bocado ficou calado. Dividi a igreja em 3 partidos aqui, viu? O sim, o não e os não sei, né? Dizem que toda a história tem 3 lados, o meu, do outro é a verdade. Hã? A verdade define, viu? Não sou contra nem a favor, pastor, muito pelo contrário. Vejam bem, a Bíblia não diz, então o diabo aparentou levar Jesus à cidade santa. Está escrito isso na Bíblia? Então o diabo trouxe para Jesus uma imagem da cidade santa. Está assim na Bíblia? Como diz a Bíblia? O levou, algumas traduções dizem, transportou. Se Satanás tivesse criado apenas uma ilusão de ótica, fazendo parecer que Jesus estava em Jerusalém quando ele não estava,
o diabo teria tido um poder sobre a mente de Jesus. Porque para fazer uma ilusão de ótica, você tem que quase hipnotizar a pessoa. E Jesus nunca aceitou ser enganado pelo diabo. Então, irmãos, na minha opinião, pelo que está escrito na Bíblia, o diabo transportou mesmo. Não foi uma ilusão de ótica, não foi um negócio assim, vem cá, Jesus, imagine que agora... Porque para fazer isso sem ser real, você tem que criar uma hipnose. Imagine que agora... Tanto que tem que criar uma hipnose que Jesus realmente se sentiu em cima do prédio. Se aquilo ali não aconteceu, Satanás criou uma hipnose. Olha aqui, você está aqui. Sabe aquele negócio assim? Sinta agora que você está sentindo formiga no corpo e não tem formiga. Satanás não teria esse poder sobre a mente de Jesus. Tanto é que no final da cruz, Jesus rejeitou beber aquele fel, aquele vinho fermentado, porque ele queria estar lúcido até o final para que o diabo não tivesse poder sobre a sua mente. Isso está no desejar de todas as nações. Então o diabo realmente levou Jesus para lá. Jesus estava tão fraco, que ele foi carregado pelo diabo e não pôde nem resistir a isso. E onde que o diabo levou em Jerusalém? Foi para onde mesmo? Foi para o Palácio de Herodes? Foi para o mercado? Para o pináculo do templo. Olha aqui uma foto do templo atual. Aquela cúpula dourada que vocês estão vendo é o Domo da Rocha. Mais aqui ao cantinho tem uma outra cúpula, quase no cantinho. Viram aqui? Esse aqui é a Mesquita de Al-Aqsa. Essa Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha fazem parte do que era na época de Jesus o templo, que hoje infelizmente não existe mais. E ali está o templo como era na época de Jesus. Aqui, ao canto direito, tem um telhado vermelho contornando o muro. Vocês conseguem perceber? Esse telhadinho aí era o pináculo do templo. Ali que o sinédrio reunia. Se Jesus pulasse dali, olha o que aconteceria. Pena que eu não tenho um laser aqui. Vocês conseguem ver nesse canto aqui duas portinhas, dois pares de porta. Ali eram as portas de Ulda. Por ali entravam os pobres da cidade. Eu acho que tem um mouse, alguém mostrando o mouse, isso? Por essas portas entravam os pobres da cidade. Os ricos entravam pela de cá. Vem seguindo com a seta para baixo. O mouse, aliás. O mouse sumiu. Isso. Vem descendo para baixo. Não, para cá, para esquerda. Isso aí mesmo. Por aí subiam os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os anciãos do povo. Entravam por ali. Siga agora o muro com a mesma seta até aquela ponte. Isso. Por aí entravam os ricos. Então esse bairro que está aqui é o bairro dos ricos. Por ali entravam os pobres, por aí os ricos e por aqui o sinédrio. E mostra o telhadinho, por gentileza, para o pessoal ver. Se Jesus pulasse dali, todo mundo veria Jesus. Imagina o que o diabo fez. Você é fiel, Jesus. Eu percebi lá no deserto. Onde você está agora? No pináculo do templo. Muito bem. Quem pode estar aqui? Gente do sinédrio. Você é do sinédrio? Não. Você é sacerdote? Não. Você está no lugar errado, na hora errada e do jeito errado. Você está sujo, você não se purificou, você está com roupa do deserto, você nem participou do mergulho, do banho lá no mikveh para poder entrar no lugar sagrado. Você está contaminando a casa de Deus. Lembra Jesus no Antigo Testamento o que acontecia com um sacerdote que pisasse no lugar sagrado de maneira contaminada? E mais, irmãos, existe uma profecia entre os judeus, não está na Bíblia, está num livro dos judeus que diz assim: quando o Messias vier, ele colocará os seus pés no telhado do templo. Isso está no Melquitá, um livro judaico. Olha a profecia: quando o Messias vier, ele colocará os seus pés no telhado do templo. Satanás fez parecer que estava ajudando Jesus a cumprir uma profecia. Só que olha, você está sujo, isso não é roupa para estar aqui. Você está profanando, então eu vou te dar uma dica: pula. Pula, porque o Pai vai ver que você está pulando porque não quer pecar maculando o lugar dele. E enquanto isso, as pessoas vão ver também você pulando porque não queria profanar o lugar de Deus. E o Pai vai mandar os anjos resgatarem você, porque está escrito assim. E quando os anjos vierem resgatar você, todo mundo vai ver, vai descobrir que você é o Messias. Realmente imagina a multidão de pessoas entrando por aquelas portas, vendo aquele homem caindo e anjos vindo e levantando. O que respondeu Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus.
A essa altura, o diabo então pega Jesus e leva Jesus de novo para o alto de uma montanha. Chega Jesus no alto daquela montanha. É interessante levar Jesus a um monte. No Antigo Testamento, o monte é sempre o lugar da presença de Deus. Sabiam? No Antigo Testamento, o monte é o lugar da presença de Deus, ou dos deuses, para quem era pagão. E o vale é o lugar da distância de Deus. Pode olhar sempre assim, quando os israelitas iam adorar falsos deuses, eles colocavam seus altares nos lugares altos. Quando Elias foi convocar os profetas de Baal para um duelo, os levou em cima do monte Carmelo. Quando fala do diabo e sua aspiração, fala assim: eu subirei ao monte do Senhor, me assentarei no monte de Deus. A Bíblia fala lá: quem habitará no santo monte do Senhor? Os 10 mandamentos foram dados no alto de uma montanha. Então o monte sempre era o sinal da presença de Deus. Por isso o diabo leva Jesus para o monte, lugar da adoração. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E lá no monte fala assim: Jesus. Ele mostrou para Jesus todos os reinos. É lógico que isso aqui é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Não dá de num só monte você ver tudo. Mas você pode ver uma parte e deduzir o todo. Fala assim: ó, todo mundo estava lá na igreja. Não todo mundo, uma parte do mundo. Mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e falou: olha, venceu. Eu sou Lúcifer. Eu tenho complexo de inferioridade. Eu tenho inveja de você. Você sempre foi glorioso e tudo mais. Então vamos acabar com essa luta. Você sabe que vai sofrer muito. Lúcifer não sabia os detalhes do sacrifício, mas sabia que era um sacrifício. Você vai sofrer muito. Você pode ficar afastado do Pai. Vamos fazer uma coisa? Por 5 minutos, me adore e eu devolvo tudo para você. O ganho fácil. 5 minutos, 2 minutinhos. Nem isso, por um instante. Só se prostre para eu me sentir um pouquinho como é Deus. Faz isso por mim. Imagine que tentação terrível. Só um pouquinho, só um instante. Mas Jesus o repreende dizendo: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Jesus mostrou para ele ali qual foi a maior prova de fé que um homem pode ter e você pode ter. Não é andar sobre as águas. Não é multiplicar os pães, não é ressuscitar um defunto. É ter a certeza que o Pai não vai aprontar com você no final. Ele não vai aprontar com você. E para terminar esse sermão, eu gostaria de mencionar uma última coisa para vocês. Já queria que você, Aline, pudesse se preparar. Desculpa, você está tão bonitinho aí no seu colo para cantar de novo. Mas eu queria que vocês imaginassem comigo um último episódio da vida de Cristo. Eu não vou ler o texto para ganhar tempo. No Evangelho de Mateus, diz que Jesus foi no final da sua vida para o Getsêmani. Certo? Tadinha, desculpe-me, eu provoquei isso. É para um bem melhor, filhinha. Pois eu vou aproveitar esse episódio aqui e vou ilustrar para vocês o que aconteceu em seguida. Vocês estavam de costas, mas meu coração cortou agora. A carinha que a bebezinha foi chorando. Eu vou aproveitar esse episódio para ilustrar a próxima cena que eu vou dizer para vocês. Ela estava confortável no colo da mãe ali. Ela estava se sentindo amada, protegida. Ela estava se sentindo acolhida, desejada. De repente, sem ela entender por que ela foi acordada, por mais que a senhora pegou com carinho, a avó dela, por mais que seja avó, por mais que seja com carinho, na cabecinha dela de criança, ela foi arrancada. E sem entender por que estão fazendo isso comigo. Imagine a cena agora, ela afastando e vendo a mãe dela ficando distante e sendo tirada e não ouvindo o choro dela. Esse sentimento dessa criança, multiplicado por 1.000.000, foi o que Jesus teve no final da sua vida. Os evangelhos dizem assim: quando terminou o deserto da tentação, o diabo o deixou até tempo oportuno. Sempre que Jesus expeliu um demônio, Jesus expeliu agentes de Satanás. Jesus nunca mais teve um encontro cara a cara com o diabo. Desde o deserto, sabe onde o diabo foi aparecer de novo face a face? No deserto, no jardim do Getsêmani.
E ali Jesus estava sentindo como essa criança multiplicado por milhões e milhões e milhões de sentimentos. Jesus começou a orar e aquela dor lá do deserto começou a voltar. O pai de novo foi se afastando. Foi se afastando. E Jesus começou a orar com fervor, com fervor, com fervor. Pai, o suor dele começou a virar sangue. E de repente, quando ele abre o olho, ele sente uma presença do lado, um vulto. Ele pensa, é um dos apóstolos? Não, quando ele olha, eles estão dormindo. E ele vai lá e fala, gente, por favor, é sério. Não é momento de brincar. Orem comigo. Por favor, eu preciso de vocês. Tá bom, Senhor, tá bom. Pedro, Tiago e João. E quando eles foram orar de novo, um torpor, como se fosse aquela fuga psicológica, tomou conta deles, eles começaram a orar e... Sabe aquele sono psicológico? Você não está cansado, você está com fuga. Eles começam a dormir de novo. Jesus ajoelha e começa a sentir o Pai longe. E aquela sensação de abandono, eu estou em pecado. Todos os meus e os seus pecados começaram a vir aqui no inconsciente de Jesus e no consciente de Jesus. Começaram a tomar conta da cabeça dele. E o Pai se afastando e ele com medo do que ia acontecer. Quando ele abre o olho de novo, quem está lá? Satanás. Olá, Jesus. Quanto tempo, hein? Desde o jardim. E eu quero que vocês imaginem esse anjo aí, não aquele que depois consolou Jesus, mas o diabo. Bonito. Vem cá, escore em mim. Jesus, não. Você está fraco de novo. Sou eu. E Jesus fechava o olho e orava, 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 orava. E quando Jesus abriu o olho, ele estava ali. Ah lá, Jesus. Não compensa morrer por eles. Eles estão dormindo. Mas eu os amo. Ama mesmo? Não vai valer a pena. Eles nem vão saber do seu sacrifício depois. Vai lá. Jesus foi de novo, sacode os seus discípulos. Quando ele volta, que ele se ajoelha. Abre o olho, Jesus. Você mal saiu, eles voltaram a dormir. E curioso, você não ensinou sempre que a oração expulsa o diabo? Você está orando. E eu continuo aqui. Não foi você que expulsou tantos dos meus demônios? Por que não me expulsa agora? E o diabo ficou ali. Leia o Desejo das Nações, leia o deserto da tentação. A história de Jesus na lógica do diabo. Você não é um homem consagrado? Não expulsou tantos dos meus e a mim você não consegue expulsar? Cadê o Pai? Ele fala isso para você também. Você está orando e quem está aparecendo é o diabo? E Jesus continua orando. Não vale a pena morrer por eles, mas eu os amo. E morrerei mesmo que eles não me aceitem. É mesmo, Jesus? Você os ama tanto assim? Tanto assim? Você sabe que morrer por eles equivale à morte eterna. Jesus teve uma morte eterna. E o grande medo de Jesus, segundo Ellen White, era qual? Você sabe? Para sempre ficar afastado do Pai, porque ele teria a morte eterna. Jesus, você está disposto a ficar para sempre afastado do Pai, por amor deles? Então esse é pecado, Jesus. Porque nós não podemos amar nada acima de Deus. Mas você está amando tanta humanidade, que você prefere salvá-los, mesmo que isso custe para sempre você, a presença do Pai com você. Entenderam a lógica do diabo? Como é que você responderia ao diabo? Se você morrer por eles, você vai amá-los mais do que ao Pai. Você está disposto a ficar para sempre longe do Pai por eles. O sentimento da bebezinha aqui, você vai ter por toda a eternidade. Por amor deles, você os ama mais do que o Pai. Sabem qual eu imagino tenha sido a resposta de Cristo? Eu os amo. Mas não vou morrer apenas porque eu os amo. Eu vou morrer por eles, porque o Pai pediu. E se o Pai pediu, no final das contas, o amor maior é ao Pai. E a maior prova de fé que eu poderia ter, eu tenho agora. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas de uma coisa estou certo. O Pai não vai aprontar comigo no final. Amém? Eu queria que a Aline cantasse essa música agora, mesmo que ela cantou no início.
E que você que ouviu essa música no início, ouça de novo. Durante o momento em que o pastor Alci orou aqui, eu vi muita gente vindo. Antes mesmo dele começar a orar, com lágrimas nos olhos, eu falei, Senhor, quantos problemas devem estar aqui? Eu gostaria de, nesse momento, fazer de novo um jardim da oração. Sei lá se de repente eu estou orando por alguém que está afastado da igreja, veio aqui hoje, depois de muito tempo longe, ou está se afastando. Quem sabe tem alguém que está aqui, mas está com a cabeça lá por causa de um problema que deixou em casa. Quem está em casa, está nos assistindo, eu não sei o que você está passando aí. Mas preste atenção na letra dessa música. E se você sentir no seu coração o desejo por uma oração especial, por alguma coisa que você está sentindo, por uma reconsagração a Deus, você está atravessando o deserto, eu não sei. Vem aqui que eu gostaria de orar por você, enquanto a Aline canta essa música. E preste bastante atenção na letra que será agora cantada. Que Deus abençoe você mais uma vez. Um novo mar e uma nova terra. João, que viu Jesus no jardim, uma estrela teve uma no visão do céu. Aparecer. Ele viu um novo céu e uma nova terra. É a manhã que ressurge novamente. João viu a volta de Jesus. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Imagine só a volta de Cristo. Nosso Senhor está vindo lá da glória. Naquele dia, qualquer coisa que você tiver vai ter com passado. muitos anjos de luz. Imagina só esse momento. Ao seu redor, todas as coisas aqui são renovadas. Que aleluia vai ser. Todo o universo está a contemplar. Amém. Eu verei novo ver Jesus. céu, nova terra. Você vai ver em nome de Jesus. Onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Irmãos, esse dia será real, será autêntico. Podem chegar mais para cá, não tem problema, vou dar espaço para todos. Podem vir para cá. Sei que meu Redentor vive para sempre e que ao final seu poder me livrará. Aquele que passou pelo deserto Mesmo que eu está preparando um lugar hoje para você. vida eterna. E a vida eterna virá. Com seu poder ele vai me ressuscitar. A dor do deserto vai ficar para trás. Meu coração espera por esse dia. Venha, Senhor, por favor. Quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Imagine ali no céu. Ver com meus olhos Jesus vindo do céu. Ele vai voltar em nome de Jesus. Controle a sua dor. Mantenha a sua esperança. Ele vai voltar. E você vai ver Jesus. Eu tenho certeza. Eu também vou ver meu Salvador. E mesmo que eu não consiga explicar o que está acontecendo hoje, de uma coisa eu tenho certeza. Meus olhos verão. Meus olhos verão o Salvador. Deixa eu falar de Jesus para você, deixa. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Por favor, aceite a Jesus. Vale a pena. Vale a pena. O deserto é doído mesmo. Mas um dia eu vou ver o Senhor. Meus olhos verão meu Salvador. Ele vai voltar. Eu tenho certeza. E Ele vai me tirar do deserto. E o Pai não vai aprontar comigo no final.
está no deserto, mas Ele ainda é o meu Pai. Ele ainda é o meu Pai. E ninguém é órfão de Deus. Ninguém é órfão de Deus. Feche o seu olho agora. Senhor, volte nas nuvens. Volte logo, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, de uma maneira ou de outra, no sentido físico, social, psicológico, não importa, todos atravessamos o nosso deserto. E o inimigo, Senhor, tenta sempre escrever a nossa história segundo a sua versão. Mas nós queremos acreditar na versão de Deus. Que a despeito de tudo que está acontecendo em redor, mesmo aquilo que nós não conseguimos entender, nós ainda temos um Pai. Ó Pai, quantas vezes na vida nós nos sentimos como a filhinha da Aline. Nós somos tirados do teu colo e não entendemos o porquê, e nós choramos e o Senhor vai se distanciando. E o que essa criança não entende, mas sente, é justamente o que nós na fase adulta continuamos sentindo sem entender. Todos nós, Senhor, por mais velhos que sejamos, ainda somos filhos daquela criança que um dia nós fomos. Aquelas dores voltam, Senhor. Aquela sensação de abandono, de não ser amado. Sempre, Senhor, estamos escutando a história da nossa vida na versão do diabo. Mas dá-nos fé, Senhor, e sabedoria suficiente para ouvir a versão da nossa vida na ótica de Deus. Para ouvir a história da nossa existência na ótica, na lógica de Jesus. E quando Ele vier nas nuvens do céu, Senhor, queremos ver a nossa salvação. Por favor, Senhor Deus, envia o Teu Filho de volta a esse mundo, não para o deserto, mas para nos levar de novo com Ele para a Nova Jerusalém. Pois esse é o grande desejo da nossa vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Podem se sentar. Antes de sairmos, agradecidos a Deus pela bênção maravilhosa desse culto, e antes de cantarmos o hino agora, que nós vamos sair, em ordem pelos bancos de trás, eu gostaria de pedir licença à igreja que aqui está e dirigir-me aos internautas, porque nós recebemos recados de algumas partes do Brasil, e não somente amigos de São Paulo, do estado de São Paulo, dezenas de famílias, mas também a Anne Celos de Brasília e família que estão nos assistindo, a Vanessa de Maringá, no Paraná, Sandro, Suelen, Paulo Moreira e família, a professora Altair, o Edson Porfírio do Banco Itaú, a Beth, mais uma vez, a nossa querida irmã Beth, e apenas fazendo uma retificação, é o Departamento de Lar e Família que está fazendo a programação da semana que vem. Lar e Família, desculpe, Sueli. E amigos queridos que estão em casa, vocês não fazem ideia o que nós sentimos aqui na igreja agora. Não é muito comum nós ficarmos em um culto que passe tanto tempo e a igreja permaneça em silêncio ouvindo. Transmita para amigos seus internautas que às 5 horas da tarde o professor Rodrigo vai estar aqui novamente e nós devemos, com a bênção de Deus, aproveitar esses momentos. E você que está em casa, que Deus te abençoe. Que Deus dê a você uma tarde feliz de sábado e a esperança maravilhosa daquilo que ouvimos
a história da sua vida na ótica de Deus. É de salvação, é de redenção, é de alegria, é de vida eterna. E aqui na igreja, que Deus a todos nós abençoe. Vamos assim assentados, cantando e saindo pelos bancos de trás. Meus queridos diáconos, Alex, tudo bem, Alex? Enquanto cantamos, já pode ir saindo pelos bancos de trás. Que Deus abençoe. Grandioso Deus, nosso Criador, venha aceitar nosso coração, seja um tributo a Ti, Senhor, nossa adoração. Vem estender Tua santa mão e conduzir nosso caminhar. Mostra-nos, Pai, Tua proteção ao nos acompanhar. Vamos aproveitar enquanto estamos saindo. Vamos ficar cantando. Vamos ficar